Olá, Dr. Wilson Vilela é advogado e foi vereador de 1983 a 1988. Ocupou vários cargos na prefeitura desde muito jovem. Ingressou no poder público prestando concurso, mas ocupou cargos comissionados desde a época do ex-prefeito Vicente Marchiori até recentemente com o ex-prefeito Marcos José da Silva. Foi o autor de leis expressivas, como aquela que criou a Guarda Municipal em Valinhos e também fez parte da equipe que elaborou o Estatuto do Funcionalismo Público e o Estatuto do Magistério. Hoje atua como advogado e é professor de pós-graduação em cursos de Direito Público. Olá, Dr. Vilela, seja bem-vindo aqui ao Sala de Visitas da TV Câmara Valinhos. Muito obrigado, Denise, é um prazer, viu? Em que cidade o senhor nasceu? Então, Denise, eu nasci em Campinas. Naquela época, acho que todo mundo nascia em Campinas, né? Mas a sua família morava em Campinas, né? Não morava. Perdão, morava sim, desculpe, me deu um branco aqui. Morava em Campinas, sim, e quando minha mãe era originária de Valinhos. Aí ela casou-se, foi para Campinas, ficaram 8 anos sem ter filhos, aí depois nasci eu, né? E é isso aí. Mas o senhor chegou aqui a Valinhos com quantos anos? Então, Denise, eu cheguei a Valinhos com 4 anos. Infelizmente ocorreu um episódio muito triste. Minha irmãzinha, Eunice, ela com 6 meses, nós dois fomos acometidos de tosse comprida e ela veio a falecer. Então, meu pai e minha mãe voltaram para Valinhos. Meu pai muito baqueado, minha mãe também, por certo, muito baqueado, voltamos para Valinhos, de onde eu permaneci e fiquei durante praticamente a vida e o desenrolar da vida. Né? E a sua mãe era cartomante? Era isso? Diz que ela era bem conhecida aqui em Valinhos. Então, minha mãe, Dona Olga, a minha mãe é o seguinte, minha mãe era uma mulher muito interessante. Nós tínhamos ela tinha, na verdade, né? Ela, meu pai, a loja era o Bazar Santa Terezinha. E vendia de tudo lá. Vendia desde retrós, linhas, botões, tecidos, brinquedos. Loja de armarinhos. De armarinhos. A famosa loja de armarinhos. E atendíamos toda a população periférica de Valinhos e mesmo a central que iam comprar na loja, não é? Mas minha mãe tinha um dom que depois ela começou a desenvolver. Eu não sei se ela se servia das cartas ou as cartas se serviam dela. O fato é que ela desenvolveu esse dom de ler as cartas. Daí, cartomante, não? Mas eu não gostava disso. Eu achava muito complicado. Porque ela realmente tinha um dom. As pessoas que tiveram a oportunidade, não foram poucas, de ler as cartas com ela, ficavam encantados e surpreendidos. Não é? Eu não tenho espaço aqui para te contar as coisas que aconteceram. E que ela adivinhou. E que ela adivinhou. Pois é. Não sabemos. Não sabemos, não é? Eu sempre digo que nada acontece a acaso, tudo tem um propósito. De repente ela é um veículo ali de algumas adivinhações, como você disse, né? Então ela era assim, e depois que fechou a loja, tudo, e ela então desenvolveu esse dom. E era muito procurada. E recebia os famosos políticos também aqui da cidade? Também recebia as celebridades. As celebridades? Da cidade, né? Recebia. Tem casos muito interessantes. O espaço não permite, mas tem casos muito interessantes. Mas conta algum aí que ocorreu nesse momento. Olha, eu não sei se até ficaria, acredito, mas, por exemplo, coisas assim, olha, você fulana de tal, não vou citar nome, mas você está grávida.
Falou, não, mas eu não posso estar grávida. Como grávida? Eu já tenho 3 filhos. Meu marido fez vasectomia. Não posso. Você, desta vez, já estou com certa idade. Desta vez, Olga, você se equivocou. E o equívoco dela nasceu depois de algum tempo. E foi até, né? Verificou-se que a vasectomia reverteu, a vasectomia do marido, houve um processo, era no início, né, dessas operações, houve esse retorno. Então, até essa senhora me encontra e fala, olha a sua mãe, hein? Isso só para citar um exemplo. Então, tem razão. Mas o seu avô era muito famoso aqui, ligado à política, ou não? O meu avô, o Amin... Pai dela. Pai da dona dela, Olga. Amin Sabi. Muita gente confunde com meu pai. Meu pai é Aurélio Vilela. E muita gente confunde. E meu avô era um homem baixinho, bonitinho até, baixinho, sempre de terno. Sempre de terno, terno de casimira, às vezes terno de lã. Num calor, não é? E ele de terno de lã, frequentava o Clube Atlético Valiense e ele torcia para o time do Clube Atlético Valiense, e ele ficava nervoso, ele chutava as canelas das pessoas que estavam perto. E ele era uma pessoa de muita credibilidade na cidade, uma pessoa muito íntegra, muito correta, não é? E ele era muito ligado ao BEP, ao José Espadácia. Ao BEP, ele era muito ligado ao BEP, ao José Espadácia. Então, ficou-se assim uma ideia, né, de que nós éramos gravatinhas, né, por causa do meu avô, que era o partido do BEP, o gravatinhas. Tanto que eu me recordo, certa feita, doutor Ademar de Barros, que era do partido do BEP, PSD, não vem ao caso, ele esteve na cidade, ele foi em casa, onde morávamos. E ele era governador na época? Ele era governador. Foi até interessante, até um episódio interessante, porque ele parou no frango assado. Ele parou no frango assado e a um pedido, acredito que talvez do Guilherme Manprim, saudoso Guilherme Manprim, a pedido dele, o governador, ele estava com os batedores da polícia rodoviária, naquela época usavam um uniforme caqui, umas luvas brancas. Ele mandou arrancar a cerca, porque tinham colocado uma cerca, porque lá vendia bebida alcoólica, desde aquela época já não podia. Ele mandou mano militar. E os rodoviários arrancaram a cerca e liberaram o frango assado para a população. Eu me lembro até desse episódio de uma vez que ele veio aqui. São coisas que acontecem que a gente não esquece, né? E onde o senhor residia nessa época? Com a sua Então, mãe e o então, seu aí avô? é que Moravam perto? Não. Foi assim. A loja da minha mãe era na rua 15 de novembro, né? Número 1, né? Na verdade. Número 10, porque tinha parte da casa, logo em seguida vem a casa. Atrás da loja ficava a casa, não é? E tinha era a nossa casa e embaixo nós tínhamos a farmácia. Havia a farmácia e acima a casa do meu avô. Acima. Foi desapropriada 2 vezes. Nunca recebeu. E nunca quis receber. Foi desapropriada 2 vezes. E hoje lá... E a rua 15 de novembro é a sequência da rua 7 de setembro. Não é? Termina a rua 7 de setembro, logo em seguida inicia-se a 15 de novembro. Então era ali que ficava a loja, em seguida vinha um portão, né? Era um corredor, e aí havia a nossa casa, que fazia divisa com a chácara do professor Ataliba Nogueira. Olha, Fazia Ataliba divisa Nogueira. com a professora Ataliba Nogueira, que inclusive dá nome ao nosso fórum. Né? O fórum daqui tem nome, dá nome também a um presídio em Hortolândia. Isso, e inclusive eu que sugeri esse nome como vereador, porque eu desenvolvi uma amizade muito grande com o professor Geraldo Ataliba, também de saudosa memória, filho do professor Ataliba Nogueira. Então, um grande tributarista, um grande homem do direito, um grande operador do direito.
já não está entre nós, professor Ataliba Nogueira. E até o fórum deverá homenagear o professor Ataliba Nogueira por esses dias aí, não sei se... É que já foi aniversário da morte e aniversário do nascimento. Acredito que deve ficar para o ano que vem. Vamos ver como é que Mas então o situação senhor tem proximidade com a política por causa do seu avô amigo do Beppe Spadassia. de certa forma, sim. E proximidade com o direito por causa desse vínculo com o seu Ataliba Nogueira? Também, não necessariamente, uma coisa não é excludente da outra, mas de qualquer forma, eu penso que o meu vínculo com o direito, veja bem, ele vem acho que da afinidade mesmo com a leitura. Eu lia desde criança, aos 8 anos, eu já lia Monteiro Lobato, a obra infantil de Monteiro Lobato, gostava demais. Isso meu pai me influenciou. Meu pai. E meu avô paterno, que lia muito. Então eu tenho a lembrança do meu avô paterno me colocando no joelho dele. Ele era ferroviário, ele era da Mogiana, aposentado da Mogiana. Ele me punha no joelho e contava os casos dele, as historinhas dele, que eram extraídas de Júlio Verne, Alexandre Dumas, não é? Então, isso, naturalmente, possivelmente deve ter me influenciado também. E qual que era a profissão do seu avô materno, o pai da dona Olga? O materno, ele era comerciante. Comerciante também. Ele era comerciante, ele veio. É do árabe, né? É do árabe. Tem sempre uma lojinha. É sempre uma lojinha. O mascate também, né? Vem, de repente... e ele veio, a profissão, porque meu avô materno é originário de Damasco, Síria, capital da Síria. E minha avó materna, Dona Ana, né? Dona Ana, ela era uma senhora austera, usava uns coques, umas joias de ouro, umas cobras de ouro, toda assim. Ela era austera. E ela era originária do Líbano, mais exatamente de Beirute, capital do Líbano. Ao passo que os meus avós paternos, melhor, obrigado, Denise. Os paternos eram originários, por exemplo, a família Vilela é originária de Minas, né? Mais exatamente de Poços de Caldas. Mas toda a origem de Vilela, Gomes Alves Vilela é português, dos Trás-os-Montes. E a minha avó era italiana. Ela era de Veneza, né? Do Vêneto, né? Olha só, e com isso... Albina Campanella, que chegou aqui e virou Campos. Campanella com 2 L's virou Campos, de repente. E assim ocorreu com muitos... Com muita gente, não é? Muitos imigrantes, não é? E como o senhor entrou por concurso público naquela época na prefeitura? Por que prestar um concurso para a prefeitura? Década de 60, né? Então, a década de 60, ela foi 63, 62, ou 64, acho. Já foi perto do golpe, né? 64, 67, eu acho. Por quê? Foi assim, o doutor Mauro Barbosa, ele era diretor secretário da prefeitura e resolveu abrir esse concurso porque ele precisava de um protocolista, ele precisava de um fiscal de obras e tinha um outro, parece-me que um fiscal de rendas imobiliárias, enfim. E ele abriu. E eu estava estudando no Ateneu. E o Ateneu era uma escola particular. E as coisas na loja da minha mãe, do meu pai, falo mais da minha mãe, né? Não estavam indo bem. Então eu resolvi que eu tinha que ir buscar um emprego, porque eu já estava fazendo 18 anos. Então, eu prestei este concurso e passei. Passei, porque eu sei que eu passei, não me foi dito que eu passei. O resultado não foi divulgado. De repente o resultado não foi divulgado. Falei, ué, mas que história é essa? E passou-se algum tempo. Eu
via que a coisa não acontecia, aí eu fui conversar com o Dr. Mauro. E o Dr. Mauro, talvez pela história dos gravatinhas, da proximidade do meu avô com o BEP, essa familiaridade até com o BEP Spadafora, eu acho que ele falou, bom, agora como é que eu vou trazer esse... Um gravatinha para trabalhar esse rapaz aí que é gravatinha. Na administração do Paragata. De um Paragata, que era o Jerônimo. Né? E que os dois, BEP e Jerônimo, eram inimigos figadais. Eles não eram adversários políticos. Eles eram inimigos figadais. A história demonstra isso. Muito bem, o que acontece? E o BEP também é uma pessoa extremamente... O Jerônimo truculento. E o BEP é uma pessoa extremamente nervosa. Nossa, irritante, nervosa. O BEP era nervoso. E o Jerônimo truculento. Né? O Jerônimo, ele despachava processos, por exemplo, esse processo aqui é de gravatinha, indefiro, aprovação de planta, indefiro, arquive-se, e assinava. Pelo menos tinha peito, não? E imagine você, vai levar um gravatinha lá para dentro da prefeitura? Aí o Mauro não teve jeito, teve que dizer as notas, teve que tornar público o resultado. Falou, olha, eu me lembro até que eu prestei com Milton Crepaldi, tinha um outro rapaz também, agora não me lembro o nome. Ele falou, olha, venha trabalhar no escritório do Jerônimo então, para não ir para a prefeitura, eu te ofereço uma compensação. Falei, olha, não me interessa a compensação, o que eu vou fazer? Eu preciso do meu expediente, porque eu estudo o meu expediente. Então, eu estudo de manhã e à tarde eu trabalho na prefeitura. Eu sei que não teve jeito, ele teve que me chamar. Só que aí ele me nomeou escriturário de segunda classe, que era o cargo, vamos dizer assim, mais baixo, né? De menos complexidade na estrutura. E, em resumo, era referência A. E o cargo de protocolista era referência C. E no fim acabei exercendo funções de protocolista, fui aprendendo também, é bem verdade, de lançador. E por uma necessidade de serviço, eu me lembro até Ailton Marchiori, filho do então prefeito que viria a seguir, Vicente José Marchiori, Ailton Marchiori, ele estava deixando a Junta de Serviço Militar. Ele era auxiliar administrativo. E ele estava deixando a Junta de Serviço Militar e esse cargo era referência C. Atendia o gabinete e fazia todo o trabalho da Junta. E ele estava cansado, Ailton, disso e tal, deixou. E aí eu me lembro até que aí o doutor Agnello Cunha, que trabalhava na época na administração, veio lá e falou, olha, vem aqui, vamos assumir. Assume esse cargo aí. Eu falei, poxa, mas é difícil. A essa altura eu já estava cursando, tinha acabado o Ateneu, eu estava cursando um colégio público, que era o último ano do científico no Vitor Meirelles, em Campinas. Eu falei, eu sei que tem que trabalhar de terça, eu vou perder terça, porque fica tarde às vezes no gabinete. Tinha que pegar 2 ônibus, né? Um para chegar a Campinas e outro de Campinas até o São Bernardo, lá no Vitor Meirelles. Aí, diante disso, como era referência C, eu assumi. Eu nunca tive medo do desafio, viu, Denise? Que bom. Nunca, não. Aí eu assumi. Mas isso ainda era a administração do Jerônimo. Jerônimo Alves Correia. Isso. Aí depois na administração do Vicente Marchiori, o senhor já ocupou um cargo de confiança? O Vicente Marchiori? Não, ainda não. Por indicação do CEPAM, o prefeito Vicente Marchiori, pouca gente sabe, esse lado é um pouco explorado, ele instituiu em Valinhos a prefeitura escola. Valinhos era a prefeitura escola. O CEPAM, o Centro de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal, quando funcionava, instituiu a prefeitura escola. Então nós trabalhávamos como prefeitura escola. Não é? Me lembro, Jonas Ângelo Botura na área de compras. E eu comecei... O que era a prefeitura escola, assim, só para eu Prefeitura escola era uma prefeitura que era aberta a todos os municípios do estado de São Paulo e de outros estados. Nossa, servia de referência. Então o CEPAM usava a prefeitura daqui para poder escola para ensinar os outros. Para ensinar os outros, não é?
E nós contribuímos muito para isso e aprendemos muito também com isso, com todo este processo. Então, foi feita uma reestruturação da prefeitura porque funcionava em moldes muito simples, muito singelos. E foi feita uma estrutura bastante enxuta, e eu fui nomeado chefe do setor de protocolo, arquivo e zeladoria. Isso foi de 67 a 69, mais ou menos. É isso. No final de 69, o Vicente teve um desentendimento com o então diretor, naquela época não haviam secretários, eram diretores. Diretor do Serviço de Administração, que era o Dr. Reinaldo Martins. Houve um desentendimento, o Dr. Reinaldo deixou a prefeitura e eu fui convidado para assumir. Eu fiquei constrangido. Eu achei que outras pessoas tinham melhores condições de assumir esse cargo. E eu fiquei relutante. Até que, conversando com o Dr. Adilson Ricardo Ziletti, também de saudosa memória, meus alunos que dizem isso, professor, não tem testemunha? Todo mundo morreu? Então, o doutor Adilson Ricardo Ziletti... Só uma TED. Só uma TED, é verdade. Obrigado pela lembrança, Denise. Aí eu disse ao Adilson, Adilson, assume você de jeito nenhum, não tem meu feitio, é sua cara e tal. Aí eu assumi. E isso eu posso dizer, o prefeito Vicente José Marcano está mais aqui, foi por 3 meses, eu acredito. Foram por 3 meses ou 4 meses no máximo. Mas que valeram depois para o senhor dar continuidade no governo do seu Luiz Bisotto. Muito. E ele até me disse o seguinte, me desculpe, mas isso ele me disse, eu chamo em memória, falou, Vilela, se eu soubesse, teria feito isso antes. Porque eu nunca fui, como eu disse, eu gosto de desafios e já havia reestruturado todo o protocolo, todo o sistema de remessa de processos, já tinha mexido muito. Eu acho que a gente tem que ser criativo. A gente não pode se acomodar. Acomodação é morte. E aí, quando o Bisotto assumiu, seu Luiz, e foi a revolução que governava o país, a ditadura, né? Ela cortou 1 ano de mandato do seu Vicente. E eu já tinha, conversando com o seu Luiz, eu já orientava nesse sentido. Muita gente não acreditava que isso ia acontecer, e aconteceu. E o próximo mandato foram também de 3 anos, seu Luiz, de 70 a 71, 72, 73. Foram de 3 anos também. Foi um mandato curto, não é? E então, seu Luiz me convidou para ser chefe. Foi até uma surpresa para ser chefe do gabinete dele. Eu acreditava que eu ficaria como diretor do serviço de administração. Está aí uma coisa que a minha mãe tinha dito para mim. Lendo a minha, abra aspas, sorte, ela disse o seguinte, olha, filho, as cartas aqui estão dizendo o seguinte para você. Eu não entendo. Você vai mudar de lugar. E você vai coordenar todo mundo. Você vai mandar em todo mundo. Eu não estou entendendo. Eu falei, mãe, não pode ser, porque os cargos eram todos equivalentes. Mas o chefe de gabinete realmente... Não era equivalente. Eram todos equivalentes. Como hoje é. Todos equivalentes. Até hoje. Só que, quando ele me nomeou, ele me pediu que mandasse um projeto de lei para a Câmara. Todos os diretores, sem exceção, ficaram subordinados ao chefe do gabinete, e o chefe do gabinete passou a ganhar mais que todos os diretores, à exceção de 2. O diretor do departamento de obras públicas, obras públicas, e o departamento de águas e esgotos, que na verdade nem era o departamento, foi criado depois. Porque eles eram engenheiros que vinham de Campinas e precisavam receber mais. Os demais, diretor médico, diretor procurador... Que hoje são, só para a gente explicar, hoje são todos os secretários da prefeitura. Exatamente, ficaram subordinados à figura do chefe do gabinete. Minha mãe tinha razão.
Ela previa, mas ela não entendia como, nem eu estava entendendo. Eu jamais imaginaria que ele iria ter essa atitude. Mas enfim, foi um cargo de maior responsabilidade da administração do seu Luiz de Soto, né? Foi porque nós éramos responsáveis pelos despachos, por todos os processos, por portarias, por toda a parte interna, por decretos, todos os atos de efeito externo, pela condução dos projetos de lei, não é? E foi uma administração que eu considero a melhor administração de Valinhos. E o Luiz implantou naquela época, com muita dificuldade, 82 quilômetros de rede de esgoto. Valinhos não tinha 1 metro de rede de esgoto oficial. Tinha um pouco de rede de esgoto no centro, que jogava esse esgoto no Ribeirão Pinheiros. Nós tínhamos esgoto ali, no centrinho ali. Mas era só o que tinha. Ele rasgou a cidade inteira e dotou Valinhos de esgoto. Foi uma obra muito corajosa e não só isso. Foi uma administração muito correta, íntegra, honesta. Eu me lembro no final, depois de 3 anos, né, que nós ganhamos lá uns mimos da Eaton, não era Eaton, era Clark. Ganhamos um mimo da Clark, um mimo da GC, um mimo, um reconhecimento. Assim. Um kitzinho que mandaram, tal. Eu me lembro que ele me chamou, ele falou, olha, ele me chama de Vilela, olha Wilson, nós estamos deixando aqui a administração. E é isso que nós ganhamos. Mas ele conta isso com muita emoção, inclusive esteve aqui no Sala de Visitas, né? E conta que, inclusive, pegava o carro dele com o som e ia lá explicar para a população o que estava ocorrendo, para a população ter paciência com ele, né? Exatamente. O senhor lembra disso? Lembro muito bem, ele era muito humilde, né? É um homem, ele mais ouvia do que falava. O Luiz sempre foi assim, ele mais ouve do que fala. São estilos, né? São estilos. Né? E depois, em 1982, o senhor resolveu se candidatar a vereador. E aí foi o mais votado da cidade. Pois é. O que aconteceu? Que revolução foi essa? Foi por influência do próprio Luiz mesmo, do grupo ali e tal. Ele se candidata a vereador tal, etc. Eu falei, mas eu estou aqui, né? Mas eu acho que eu fui mordido pela mosquinha azul, né? E eu falei, tá bom, então vamos sair candidatos a vereador. E foi muito engraçado porque o pessoal da oposição, né, porque aí havia uma certa... Você sabe que existe um ditado que diz, né, que ciúme de homem faz muito mal, né? Então é muito complicado isso. Então muita gente achava que eu não ia ter 10 votos. Por quê? Porque eu nunca fui de entrar em bar. Eu nunca fui muito de dar tapinha nas costas dos outros. Frequentar clubes, como seu avô? Clubes, como o meu avô. Não é muito feitio. Mas frequentava em Campinas ou regatas. Tá? E em Souzas ou Parque. Não, aqui não é nada bom, né? Politicamente. Não tinha esta visão mesmo, né, que tem o político. Né? Porque o político não falta a festa de batizado, a velório, não é? Casamento, está em todas, tem que estar. Quem não é lembrado é esquecido. Eu nunca tive essa preocupação, mas aí o próprio pessoal da prefeitura, o pessoal com quem a gente interagia, não é? A minha mãe, através das amigas, das cartas, né? Você não esqueceu disso, não. Né? A influência que ela tinha também. Ela falou com antecedência que o senhor ia ganhar? Falou. Falou? Falou. Que bom. O meu irmão, né? O Marcos e tal. Então, houve muitos amigos, né? A nossa camiseta era uma camiseta preta, e desculpe o termo, não é que... Mas eu diria até elitizada, né? Porque ela era diferenciada, todo mundo queria aquela camiseta, né? Então, a meninada que usava a camiseta, eu fiz 100 camisetas. Eu distribuí 100 camisetas para as pessoas. Então todo mundo queria comprar a camiseta. Só não tinha a gravatinha do... Não tinha. Foi o Cristiano Bueno Quirino que desenhou para mim, um vereador Vilela, né? 1607, me lembro disso. Né? E aí eu fui eleito, fui o mais votado desta legislatura aí,
com 1.687 votos. Nossa, Era um colégio 1982? eleitoral de 22 mil eleitores de Sim, votos válidos. sim. Você veja o que isso representa. Hoje tem muitos vereadores entre os 17 aqui da casa que não tiveram Não tiveram essa votação. E eu levei 3 comigo, né? Olha. Foram 3 vereadores que foram comigo. Pela Arena? Pela Arena. E foi uma eleição, Denise, muito sintomática, porque foi uma eleição vinculada. Não tem mais isso. Mas aquela eleição, para uma legislatura de 6 anos, para um mandato de 6 anos, que foi a eleição que veio unificada, né? Sim. Por isso o corte dos 3 anos, né? De um ano no mandato e de um ano no outro, para dar a vinculação, né? Para dar a unificação. E ela foi uma eleição vinculada com presidente, governador, deputados, senadores, enfim. E foi vinculada. E foi muito engraçado que eu apoiei, então, o Vitório, que ele era candidato junto com o Rui, o que eu tive de votos ele teve. E isso fez a diferença entre a minha votação, a votação dele é do Arildo, foram 700 votos. Eu tive 1.607, vinculada, que pode ter dado um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu não me recordo, mas fez a diferença, a pessoa nos 700 votos, né? Sim. Então, o pessoal era perigoso andar na rua, e eu não percebia, porque eu não tinha acesso às pesquisas. Olha só. Mas eu tinha um comitê próprio, era no meu foi uma campanha bem escritório, organizada, né? muito bem organizada, foi uma campanha gostosa, dessa eu sinto falta. E como foi sua relação com os demais vereadores na época? Quantos eram na época? Na 17? época era... Não, já eram mais, né? Eram mais, não eram 7, não. Não, 17 eu falei. Não, eram 17 ou 15, hein? Eu não me recordo se eram 17 ou 15 vereadores, não é? Não é fácil. A Câmara não é fácil. Até eu brincava, porque eu me lembro, eu travava umas conversas com o Kiko. O Kiko falou, não, você não está entendendo. O sistema representativo é isso. Se nós tirarmos aqui uma foto, isto é Valinhos. Valinhos é um pouco de você, é um pouco da minha pessoa, é um pouco da pessoa do Amado de Gasperi, é um pouco da pessoa do Jean Ramos. Valinhos é isso. É um pouco de cada vereador. É um pouco de cada vereador. É o sistema representativo. Mas é muito difícil, porque já começava a haver uma oposição ao Vitório, né? Como houve, porque perderam de 700 votos. Então, e como eu vinha com 1.600 e poucos votos, tanto que o segundo colocado foi o Amado de Gasperi, que o saudoso juiz de direito, que eu até me emociono, doutor Violante, até me procurou, falou, doutor Vilela, o Amado precisa de 2 votos aí para atingir 1.000. Ele quer os 1.000 votos, ele quer ter, o senhor teve 1.000, como que ele não vai chegar ao número, né, aos 3 dígitos? Falei, vamos ver aí se tiver algum voto complicado aí, para mim. Como é que era cédula, né? Então poderia arrumar o e de fato 2 votos. Na verdade foram 3 votos. Foram arrumados esses 3 votos e o Amado ficou com 1.000 votos. 1.000 votos. Olha só. E como era o seu relacionamento com o prefeito Vitório? Então, o senhor era líder de governo dele? Então, era líder de governo durante... Foi o seguinte, Denise, como eu era diretor efetivo do departamento jurídico, eu pude continuar exercendo o meu cargo na prefeitura e a vereança. Eu acho que só teve um outro exemplo aqui na Câmara de Valinhos, com o vereador Walter Obermann Welski. Ele foi vereador e também funcionário da prefeitura, porque ele detinha um cargo de provimento efetivo. Como eu era efetivo, diretor do departamento jurídico, eu pude continuar no departamento jurídico. E também vereador. Então eu exercia os 2 cargos. Mas não era conflitante assim? Então, no fundo, eu entendo que era, mas a Constituição da época permitia
a existência desta simbiose, vamos dizer assim. Porque era conflitante. Na verdade, você falou aí, eu presidi a comissão do estatuto. E depois esse estatuto veio para a Câmara, onde eu votei. Não é? Fui relator, inclusive, do projeto. Da comissão que elaborou o estatuto dos servidores públicos municipais na prefeitura. Isso. Depois, este projeto vem para a Câmara. E do Estatuto do Magistério também foi a mesma coisa? Mesma coisa, presidido por mim, como diretor do Serviço dos Negócios Jurídicos. Olha aqui, não é? A mesma coisa a lei que criou a Guarda Municipal. Foi feita no meu gabinete. E depois o senhor apresentou aqui na Câmara? Depois apresentou na Câmara. Só que aí o que eu faço? A iniciativa foi da prefeitura? Foi do prefeito da prefeitura. Da lei que fundou no município a Guarda Municipal. A Guarda Municipal. Que é o que nós temos hoje. Que nós temos hoje com alterações, mas é o que nós temos hoje. E chega a lei na Câmara. E eu vou ser o relator na Comissão de Justiça e Redação. Relatou lá, relatou aqui não, e voltou. Na realidade eu não relatei lá, não. Lá eu elaborei. Elaborou, relatou e aqui eu relatei aqui. E foi engraçado, Denise, porque eu tive que relatar que a lei era inconstitucional. A qual? Da Guarda Municipal? Como ela foi criada. Porque a Constituição é muito clara ao estabelecer no artigo 144 a competência da polícia. E a criação da Guarda Municipal, ela é permitida desde que para proteger os bens e serviços públicos. Não para efetuar segurança. Isso não é competência da Guarda. E a nossa Guarda Municipal, ela tinha esta competência. De maneira que eu relatei, declarei a inconstitucionalidade. O meu parecer vai a plenário, endossado pelo presidente da Comissão de Justiça e Redação. O parecer vai a plenário, chega em plenário, eu peço licença e saio da sessão, me abstenho, o parecer é votado, é rejeitado, volto e aprovo o projeto. Também ao lado dos outros vereadores, foi aprovado por unanimidade. Não é um barato? Não é um barato? Quer dizer, são circunstâncias do processo legislativo que muita gente desconhece, né? Mas que tornou legal. Agora, naquela época, Denise, e o prefeito sanciona. Naquela época, não existia a Constituição de 88. Então o prefeito poderia sancionar. Hoje, com a Constituição de 88, se o prefeito sancionar, não quer dizer nada. A lei é nula. Porque ela contém um vício de iniciativa que não pode ser mais consolidada pela sanção do chefe do Executivo. Mudou, ele tem a obrigação, inclusive, de vetar. Não, porque hoje existe o artigo 144 da Constituição. Sim, mas eu digo mudou. Né? Mudou, né? Ainda que a Constituição naquela época permitia, né? Permitia a Guarda Municipal, elaborar a Guarda Municipal do jeito que ela foi constituída na época, né? Não permitia. Ainda não. Ainda assim não. Porque a Constituição, o que existia, era um decreto-lei, né? que depois transformou-se em ato número 1, que era a Constituição. Né? E o Decreto-Lei 69 permitia isso naqueles moldes, né? Que era o Decreto-Lei 69, que estabelecia a carta própria dos municípios. Então ele estabelecia a possibilidade de formar uma guarda, mas para proteger bens e serviços públicos, né? Não os cidadãos. Não oferecer segurança. Mas a Constituição de 88, ela recepcionou esse decreto-lei ao instituir o artigo 144. Ah, sim. Que permite... Não, mas veja, eu só estou dando um exemplo, que naquela época o prefeito sancionou mesmo um projeto que fosse inconstitucional, e ele era inconstitucional porque ele ampliava a competência da guarda. Ah, tá. Só nesse sentido. Nesse sentido. Valia.
valia. Hoje não seria Hoje mais. não. Hoje não seria mais Hoje não possível. seria possível, né? E o Estatuto do Servidor Público? É o estatuto que nós seguimos, que é de 1986, Exato. né? Que ocorreram algumas alterações aí, mas o senhor acha necessário fazer uma ampla revisão? Porque ele também é anterior à Constituição. Olha, prezada Denise, eu acho o seguinte, todo mundo mete a boca nesse estatuto. A verdade é essa, todo mundo mete o pau nesse estatuto. O estatuto está aí. Desculpa, eu particularmente acho muito bom. Muito obrigado. Né? Mas muita gente... Principalmente nos deveres, ele é muito claro com relação aos deveres claro. e os deveres e direitos dos servidores. Ele é nós muito tentamos, claro. Muito claro. É só ler. É só ler, exatamente, é só ler. É claro. Naquilo. Agora, concursado nenhum e funcionário nenhum pode falar. Porque privilegia muito o servidor. Privilegia não, porque ele tem ali nos deveres, tem muita sabe coisa. Por quê, Denise? Tem um nó górdio aí. É a questão do cargo comissionado. É que na época não se abriam tantos concursos e as pessoas que detinham cargos efetivos passavam a exercer cargos em comissão. Então o que eu fiz nada mais do que justiça, privilegiar quem exerceu cargo em comissão há muito tempo, que tenha essa diferença de estipêndio, essa diferença de vencimentos incorporada, conforme o tempo, conforme a carência estabelecida. E muita gente critica isso e tal, mas eu acho que passou, está aí, e isso nunca foi mexido, nunca foi alterado, que prova que é bom. Deve estar dando resultado até agora, né? Desde 86, evidente, ele foi promulgado em 86, a Constituição veio em 88, algumas mudanças, algum ou outro, por exemplo, estágio probatório, falava assim, 2 anos, hoje é 3, essa parte não foi recepcionada, percebe? Então, tem algumas situações. E agora com o Vale Prev, mas somente agora, não é? Com o Vale Prev, que é um instituto previdenciário do servidor, então o estatuto sofreu necessariamente algumas alterações. Talvez fosse necessário um plano de cargo, carreira e salário, né? Sem para complementar, dúvida, né? sem Mas o dúvida, estatuto realmente é muito bom. É muito importante. Né? Muito importante essa lembrança sua. Penso eu como servidor aposentado, né? Aposentado, mas não morto. Então, eu acho que é muito importante. É muito importante isso. Muito bem lembrado. E a Câmara, o senhor acompanha os trabalhos hoje para a gente poder falar um pouco do que era na sua época para o que é hoje? Olha, eu acho que a Câmara não muda, Denise. Não, né? Não, a Câmara o processo não muda. legislativo é o mesmo. Não é? A Câmara não muda, a Câmara... O professor Matede continua O aqui professor entre nós. Matede continua, que é um mestre, eu digo, eu tive agora... Professor Matede, que é nosso diretor legislativo aqui na casa, há 60 anos, há agora dia 60 1º de janeiro serão Nossa, 60 ele tem mais tempo anos. de serviço público do que eu. Ele é o decano, então. É o decano dos servidores, o professor Matede, eu acredito eu. Não é? Porque os servidores, o município é um todo, né? Os funcionários da Câmara são funcionários do município, da Prefeitura são funcionários do município. Então, é um todo. Então, ele deve ser o decano, né? O professor Matede. Ele está aqui desde a instalação, acredito, da Câmara. E é um mestre e aprendi muito também com o professor Matede. Então, rendo homenagens ao professor Matede. Eu acredito que todos temos um respeito muito grande, viu, Denise, pelo professor Matede. Sim, sim. E a Câmara é isso, só me permite terminar, é um jogo de interesses políticos. Assim. O senhor teve alguma decepção? Tive, mas isso é assunto Porque superado. O senhor ficou só 6 anos e depois não quis mais. Não foi bem assim, eu saí candidato a prefeito. Em 88 saiu candidato a prefeito. Saí candidato a prefeito, Foi se eu tivesse continuado, tal. Mas eu saí candidato a prefeito, a pedido do grupo e tal, saí candidato a prefeito. Mas já tinha tido mesmo algumas assim, decepções, acordos não cumpridos e tal, mas isso é matéria superada. E mesmo também na campanha foi um pouco complicado, falta de apoio e bastante, as coisas bastante complicadas e tal. Então, eu acho que é natural, só erra quem faz, não é? E também não gosto das pessoas que não correm riscos, que não aceitam desafios. Então, de maneira que esse é um assunto que passou e é difícil.
A gente precisa compreender. Naturalmente, se minha vivência estivesse na Câmara hoje, pensaria diferente, não é? Então, já era mais jovem, bem mais jovem, não é? Então, mas também o senhor continuou contribuindo com a cidade, porque voltou a ser funcionário público. Voltei, nunca deixei, né? de ser. Inclusive, foi uma carreira, o senhor deixou agora, em 2012, o senhor deixou a prefeitura em 2012 como secretário de Assuntos Jurídicos do ex-prefeito Marcos. Quantos anos, então, de funcionário público? Pois é, Denise, eu teve um momento que eu deixei, eu mesmo aqui em Valinhos, na gestão do Dr. Moisés Abujadi, eu me afastei e... Que foi de 93 a 96. Fui ser secretário, né? Fui ser, porque a gente nunca né? Você está secretário, né? Fui ser secretário dos negócios jurídicos em Itatiba, na gestão dele. Aí depois, como eu não recebi convite, nada, né? E ficou uma situação até complicada, o doutor Vitório tinha ganho eleição, tudo, né? Aí eu peguei e falei, bom, então não recebi nenhum convite, uma situação, e eu abreviei, até eu fiz um pedido de aposentadoria, eu perdi 3 anos da minha aposentadoria. Eu não tenho aposentadoria integral, ela é parcial, porque eu resolvi me aposentar naquela época permitia, né, com 35 anos, e então eu me aposentei com 32, e com 32 anos de serviço público, naquela época permitia. E não foi bem, depois saiu uma aposentadoria. Mas depois o senhor voltou como secretário do Marcos. Aí depois eu me aposentei, eu deixei totalmente a prefeitura, me dediquei à carreira acadêmica, né? Dirigi várias faculdades, não é? Do Grupo Anhanguera, não é? Tanto em Leme, implantei a Faculdade de Direito em Leme, depois dirigi o Centro Universitário em Leme, fui reitor por 6 meses, tenho a honra de dizer isso, não é? E depois dirigi Campinas, né? Fui diretor superintendente das faculdades comunitárias de Campinas. Depois eu vim para Valinhos, não é? Aí, a pedido da superintendência, das faculdades, do Marcos e tal, eu me licenciei para trabalhar com o Marcos. Eu me licenciei. Nos 2 governos. Dos 2 últimos governos. Eu vim para trabalhar, tanto que eu tinha também uma reposição de salário pela Anhanguera, né? No primeiro governo, no secretário de governo. Depois ele me pediu para assumir, eu já não queria mais continuar, ele me pediu para assumir a Secretaria dos Negócios Jurídicos, o doutor Mauro, que era o secretário, havia deixado e tal, eu assumi. E foi muito difícil, porque é muito encargado. E também a de governo, e institucionais, quer dizer uma outra coisa, mas no fundo está querendo dizer governo. Foi muito pesado, né? Esses 4 anos, notadamente os 2 últimos anos, né? De 2008 a 2012. Muitas representações, muitas ações. Toda a prefeitura Câmara também muito oposição, oposição muito forte. Foram CPIs também, né? Foram, e muito pesado, tudo muito investigado, e corretamente, eu acho que tudo bem, tá bem, eu acho que faz parte do jogo, eu acho que, então, mas coisas às vezes que a gente percebia que não tinha sentido, como ficou provado ao depois, né? Então, é muito complicado. É muito complicado. Você vê que há manobras políticas, mas isso você veja aqui, né, em nível maior, né, uma proporção maior para presidente, o que acontece. Né? Então, o senhor foi vereador em 1982 e hoje o senhor acompanha o Poder Legislativo, acompanha os trabalhos aqui na Câmara? Então, Denise, faz tempo, né? Foi uma longa legislatura, mas que concluiu em 86. É evidente que há algumas mudanças, mas não mudanças de fundo, né? Porque a Câmara ela é uma microfotografia do município. Né? Cada vereador representa uma porçãozinha dos seus eleitores, do município. Eu acho que isso não muda. Eu acho que o vereador, todos trabalham, todos querem acertar, todos querem responder aos seus eleitores. De maneira que eu acho que não há, nesse sentido, não vejo alteração. Né? Uma Câmara trabalhou mais do que a outra? Eu não sei. Eu acho que todas trabalham
no instante em que elas são exigidas, no instante em que os problemas do município se avolumam, no instante em que o prefeito solicita o respaldo da Câmara. Então, a Câmara vai ser um auxiliar do Executivo nesse instante. É ela que vai dizer se o planejamento está correto, se está incorreto, se ele precisa ser melhorado ou não. E isso está sendo feito hoje como foi feito ontem. Tudo o que nós vemos é resultado de uma ação conjunta. Boa ou má, mas é resultado de uma ação conjunta. Eu não vejo alterações significativas. Eu tenho acompanhado, sim, o trabalho da Câmara, tenho visto que a Câmara tem se dedicado, esta atual legislatura tem sido muito operosa, tem enfrentado muitos problemas e até executado muitas ações no sentido de trazer a população à casa. Eu acho isso muito salutar. Né? O que nós estamos fazendo aqui hoje, né, é muito salutar. Nós não tínhamos isso. Isso vem com a tecnologia, isto vem com o progresso, isto vem com maiores recursos, mas investidos corretamente. De maneira que eu acho que a Câmara está de parabéns. Esta atual Câmara está de parabéns, como as outras estiveram. Uma coisa, os executivos, os prefeitos acertam, mas erram também, todos, sem exceção. Não existe ninguém perfeito, afinal de contas nós somos humanos. De maneira que eu acho que a Câmara está no caminho certo. Está no caminho certo e deve continuar assim. Eu tenho visto aqui, você me acompanhou, mostrou a Câmara, as atividades que estão sendo desenvolvidas. De maneira que eu acho que está tudo bem enfim, eu só acho que esta Câmara, como todas as demais, possivelmente a gente até possa falar num assunto sobre um repto que eu faria sobre a questão do municipalismo. Mas isso, vamos ver se a gente ainda conversa sobre isso. Mas falando em municipalismo, né? Quando o senhor começou como concursado, lá na década de 60 na prefeitura, e hoje que o senhor já está fora do poder público, quais são as principais diferenças de Valinhos daquela época e Valinhos para hoje? Bom, eu só queria, se me permite, Denise, fazer uma correção. A gente nunca está fora do poder público, porque as aulas que eu dou em nível de pós-graduação, elas são direcionadas à gestão pública. E dou algumas assessorias também na área pública. Então a gente nunca está fora, né? Assim, do poder público em si. Mas a diferença é que Valinhos cresceu, não é? Valinhos cresceu quando a gente começou. Valinhos era mais fácil de lidar, né? E cresceu. Nós conhecíamos-nos uns aos outros, havia uma identidade cultural. Hoje Valinhos já perdeu essa identidade cultural. Eu não reconheço mais em Valinhos a mesma identidade cultural que eu reconhecia antes. Eu acho que perdeu. Valinhos ficou mais cosmopolita, por outro lado, sou obrigado a reconhecer. Não é? Diferentemente da nossa vizinha Vinhedo, que mantém ainda uma identidade cultural, mas que está fadada a perder também. Então, isto acontece. Mas as duas cidades têm repasses muito diferentes de verbas e de arrecadação, né, doutor Vilela? Não, sem dúvida alguma, sem dúvida. Nós lutamos aqui com muitas dificuldades. Muitos recursos aqui. E aqui aí a chance para o senhor falar do municipalismo. Por quê? É o que eu dizia. O que acontece? O Franco Montoro dizia isso. Ninguém sabe onde é a União. Ninguém vive no Estado. Mas todos moram e trabalham no município. O que é a União? O povo não sabe o que é a União. O que é o Estado-membro? Mas todo mundo sabe onde é o município. O município de Valinhos, o município de Vinhedo. Porque todo mundo mora, trabalha, vive aqui. E é aqui que as coisas acontecem. E o que aconteceu? Por competência constitucional, foi
atribuída ao município a gestão da saúde pública, a gestão do transporte público, como nem poderia deixar de ser, a gestão da educação fundamental e agora do ensino médio. E o município, de sobra ainda, assume a rebarba da educação superior com o transporte. Não é? E, ao lado disso, problema das creches. Tudo isso é função do município. Aí vem uma outra função que não é função do município. É função do Estado, frise-se, que é a segurança pública. Aí se pretende atribuir à Guarda Municipal essas funções. A Guarda não tem essas funções, já disse. A função é da Polícia Militar, da Polícia Civil. É muito difícil ao cidadão comum, que ele não tem a obrigação de saber isso, mas de entender isso. Às vezes, faz-se um chamado de urgência, quem aparece lá? A Guarda Municipal. Polícia Militar não foi. Não fui. Não tinha combustível, não tinha gasolina para pôr no carro, na viatura, não podia ir. E a guarda acaba suprindo essa situação. Aí culpa o prefeito. O senhor acha que a vida do prefeito está mais difícil que a vida do governador do que do presidente da República? Mas muito, você fala com o governador? Você fala com o deputado? Com o deputado estadual, você fala? Não fala. Você fala com o deputado federal? Também não fala. Você fala com o senador? Muito menos. Com o presidente nem se fala, então, né? Com a presidente nem se fala. Agora, com o prefeito você fala. Com o vereador do município você fala. Você vai lá e bate na porta. Quando não telefona, não. Então, é difícil. Os recursos são os mesmos. Agora, inclusive, ainda diminuídos. Então, não é fácil administrar. É muito fácil administrar com recursos, com volume de recursos. Então, eu dava um exemplo, sempre. O Estado de São Paulo arrecada 370 bilhões de reais. Eles vão para a União. Desses 370 bilhões, voltam 30 bilhões para o Estado de São Paulo. Não chegam a 10%. O Estado de São Paulo reparte entre os municípios que compõem o nosso Estado. Quanto chega a cada município? E tem que fazer milagre. Ah, mas o Estado ajuda, a União ajuda. Ajuda. Mas não fazem nada mais do que obrigação. Ajuda no SUS, mas é uma verba limitada. Acabou aquilo, acabou. O grosso fica com o município. Veja a história dos remédios. O município tem a cesta dos remédios mais caros, mas o povo não quer saber. Ele vem buscar o remédio. Aí se não tiver, coitada da mãe do prefeito. E entra em juízo. O juiz, seguindo a lei, seguindo a Constituição, o juiz manda dar. Mas não tem, não houve licitação. Não manda o federal dar. Não manda o federal. Não manda aí. E a gente tenta, eu, como secretário desse negócio jurídico, eu tentava abrir este leque de competências, mostrar isso é do âmbito federal, isso é do âmbito estadual. Este sim, essa cesta básica do município. O juiz não quer saber, está aqui perto, vai dar. E aí, como é que eu faço? Tem que licitar, tem que ser em 24 horas. E aí? E tem que comprar, e tem que fornecer. É ordem judicial, eu sempre digo, ordem judicial se cumpre. Discute-se depois, mas aí já cumpriu. Então, quer dizer, é uma situação complicada. Não pode ficar sem remédio. Tem que dar assistência. Tem que manter médicos de plantão. Tem que ter equipamentos adequados. E o dinheiro para isso? Como é que faz? As escolas. Ah, a União ajuda na merenda. O Estado ajuda, mas o forte, quem banca,
É o município. A manutenção dos próprios municipais que abrigam as escolas. O pagamento das professoras, quem faz? É o Estado? Não, é o município. Não é? Mas nesse contexto todo, Valinhos, na sua opinião, está bem? Não, Valinhos cresceu, mas está indo. Eu acho que está indo, acho que está sendo feito o possível, está sendo feito o exequível. Acho que está indo. Acho que o que vai se fazer? Está indo. Valinhos está limpa. Está oferecendo serviços básicos. Está oferecendo serviços básicos. Problemas existem, vão sempre existir, por mais que se faça. Eles sempre vão existir. Sabe, Denise? Não tem como. Isso aqui não é uma ilha de perfeição, nem vai ser. Por mais que se lute, por mais que se faça. Não tem como, é muito difícil. Olha, eu não queria ser prefeito hoje. Já quis, fui candidato a. Em 88? Em 88, já quis. Hoje eu não queria. E voltar para a política? Bom, alguém me disse certa feita que a gente nunca deve dizer não vou beber água deste copo, mas vou procurar um copo adequado. Não quer dizer que não possa voltar. Não quer dizer que não possa voltar. Porque quem viveu a política sempre a tem no sangue. E todo ato, nós vivemos de relacionamento, Denise, a verdade é essa, e todo ato que nós produzimos, que é cultura, isto é a cultura, né? Todo ato que nós produzimos, todo ato cultural, ele é político. Nós vivemos de relacionamentos, Denise, e não é verdade. Eu, por exemplo, vou precisar de você no livro que eu estou fazendo, já estou te pedindo ajuda. Está escrevendo um livro sobre o quê? Valinhos? Valinhos, sua história, sua gente. Pensei até em fazer um livro tradicional. Aí eu falei, não, tradicional já temos e tal. Então, é um livro, algumas passagens e tal, etc. A gente tem muita coisa para contar. E que eu já contei na minha coluna no Jornal do Tom, ou Notícias. Né? Muita coisa. Né? Sobre, por exemplo, hoje, veja se não tivéssemos adquirido a adutora de Rocinha. Como ela colabora com o Valinhos para o fornecimento e a distribuição da água, não é? Foi no governo Arildo Antunes dos Santos. Foi uma luta para manter aquilo. Então já contei essa história, vamos contá-la no livro, fazer umas adequações e contá-la, não é? Então, e assim por diante, temos muita coisa para falar. Então vamos fazer, e eu gostaria de contar com o seu apoio. Por favor. Já é um repto, assim que gostaria precisar. de contar com a sua orientação em algumas matérias que possam ser... Muitas pessoas passaram aqui por esse sofá no Sala de Visitas. Pois é, pessoas... Temos registros, que estão tem, disponíveis na internet esses registros para sua consulta. Consulta muito obrigado. E já era para ter feito isso, me lembro, fui até estimulado, mas depois eu acho que a correria da vida não parece. Né? Mas que bom saber que não só o Beppe Spadácia escreveu mas livros eu tentarei não ser tão personalista como o Beppe. É fantástico o Beppe. Depois, foi importante também, né? Foi muito importante, uma pessoa indiscutivelmente de muito carisma. Isso. Né? Seu José Spadácia, o Beppe Spadácia. Isso. Né? Doutor Vilela, muito obrigada pela sua entrevista. Em nome do presidente Lorival, nós agradecemos a sua presença aqui no Sala de Visitas para essa aula de história aqui de Valinhos. E não faltarão oportunidades para a gente conversar novamente. Mas eu é que agradeço, viu? E se me permite, nessa final, eu lanço um repto aqui à Câmara, onde estou, né, para que se una, né, junto com o Executivo, nesta cruzada para dar força ao municipalismo brasileiro. É muito importante. É muito importante. Acho que todos estaríamos contribuindo para fortalecer o país. É preciso dizer não ao centralismo da União, a esse imperialismo, me perdoe, mas a esse imperialismo da União, esse centralismo que eu não consigo entender. Não é? Essa gana pela concentração de recursos, quando, na verdade, os recursos têm que ficar aqui no município. E o que desobrigará os prefeitos irem de pires na mão
pedir dinheiro para o governo federal. E estadual também, viu? Está certo. Então eu é que quero agradecer, viu, Denise, a iniciativa, o convite, sobretudo, e a iniciativa desse fabuloso programa que me permitiu estar aqui. Fico muito grato, até comovido, estou até arrepiadinho. Tá bom? Obrigada novamente. Foi um prazer. Viu? E o Sala de Visitas retorna amanhã, quinta-feira, e a nossa entrevista será com o padre Rogério Cancian. Na sexta-feira, a TV Câmara exibe o telejornal Câmara em Notícias com o apresentador Gustavo Schiazzaro, sempre às 12 horas, com reprise às 17 horas. Até lá!